Minhas irmãs, a irmã Lídia já nos fez a leitura do Salmo de número 150 e do texto que foi escolhido. Eu queria convidá-las para a leitura no Salmo de número 95. Salmos de número 95. As irmãs sabem que o livro dos Salmos, minhas irmãs, os salmos são hinos, são poesias que foram escritas, não é? Nós não conhecemos a música, não sei se alguém conhece, mas a letra da poesia ainda está bem viva na palavra de Deus. Salmo de número 95 e os versículos de número 6 e 7 dizem assim: ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz. Minhas irmãs, que salmo lindo, que expressão do Senhor direta ao nosso coração esta noite. Eu queria convidar a irmã para que nesse instante você colocasse toda a sua mente, todo o seu cuidado neste momento aonde você está. Por que você veio para aqui? O que é que veio fazer aqui? Com certeza, cada um de nós aqui veio com objetivo. Aleluia! Nós podemos dizer, nós viemos aqui para adorar ao Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Viemos aqui para adorar o Senhor. Mas, minhas irmãs, quando nós estamos na presença do nosso Deus, é sempre conveniente que eu, você, todos nós, coloquemos a nossa mente em contato com a glória de Deus. Porque o nosso culto, minhas irmãs, segundo a expressão de São Paulo, é um culto da inteligência, é um culto com raciocínio, é um culto racional. Capítulo 12 de Romanos, Paulo diz que é o culto racional. Pois bem, é um culto do nosso raciocínio. Aqui, quando nós estamos na presença do nosso Deus. Aleluia. Às vezes, irmãos, por um pequeno descuido, alguém vem ao templo, mas às vezes o objetivo é outro. É porque marcou um encontro, um negócio, tem alguma coisa a tratar, outras pessoas com um pouquinho mais de vaidade, não é? Às vezes vem desfilando assim uma roupa nova, outro porque fez um penteado bonito, não é verdade? Mas olha, minhas irmãs, eu louvo a Deus, porque quando nós nos reunimos, o nosso objetivo é cantar, louvar e adorar. Aleluia! Interessante, são três coisas diferentes. Cantar, irmãos, é a expressão da nossa voz num ritmo musical, não é? Aliás, tem pessoas que dizem que quando cantam, manda a tristeza embora, não é? Pois sim. Mas louvar não é só cantar. Louvar é diferente. E eu acredito que isso tenha acontecido com vocês. Quantas vezes, irmãos, olha, quantas vezes, às vezes viajando, estou dirigindo o carro e começo a cantar. Minhas irmãs, daqui a pouco aquele cântico transforma-se num louvor. Aí o meu coração começa a glorificar o Senhor por tudo quanto Ele tem feito em nosso favor. Aleluia! Como pastor da igreja, irmãs, eu agradeço a Deus, sim, toda madrugada, agradeço por todos nós, por tudo quanto o Senhor tem feito também na sua vida. Você está aqui, olha, o Brasil perdeu, olha, um grande número de pessoas que morreu com a Covid, mas você está aqui, está com saúde, glorificado seja o nome do Senhor. A mão de Deus te guardou,
Talvez você sofreu alguma coisa com esse vírus, mas o Senhor te visitou no hospital, você foi curado, você está aqui. Glorifique a Deus, agradeça a Deus, bendito seja o nome do Senhor. O cantar se transforma no louvar. O louvor, minhas irmãs, nós expressamos a nossa gratidão a Deus pelo que Ele tem feito a nossa vida, pelo que Ele nos dá, pela sustentação física de cada um de nós. Minhas irmãs, agradeça a Deus pela paz e pela saúde da sua família. Agradeça a Deus pelo pão que Ele lhe dá. Aleluia. Agradeça a Deus até pelo apetite, porque tem muita gente que tem muito pão, mas não pode comer, e você pode, come até baião de 2 com ovo. Isso é uma bênção do céu. Glorificado seja o Senhor. Minhas irmãs, agradeço a Deus pelo lar, pela casa que você mora, pela condução que Deus lhe deu, pelo trabalho, pelo dinheiro, pela vida e pela nossa salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos muito o que louvar ao Senhor. Mas, minhas irmãs, o cantar pode se transformar num louvor, num louvar. O louvar pode se transformar num adorar. Você tem essa experiência? Quantas vezes nós nos levantamos pela madrugada para orar? Irmãos, dona Carne não gosta desse negócio. No meu corpo eu gostaria de estar dormindo, mas meu espírito, e pelo peso da responsabilidade que tenho, eu me levanto, e graças ao Senhor, minhas irmãs, que eu não tenho despertador. 3 horas da manhã eu acordo, olha, toda madrugada, glorificado seja o Senhor. Eu me levanto como todos, com sono, cansado muitas vezes, dobro meus joelhos e começo a orar. Aleluia. Daqui a pouco, minhas irmãs, o céu começa a se abrir. Você tem essa experiência, aleluia. Você tem essa experiência diante do Senhor, ajoelhado, orando ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Aí nós começamos a agradecer ao Senhor, interceder, aleluia. Começamos, minhas irmãs, a pedir orientação de Deus, para que a nossa vida tenha sempre o diretor, que é o Espírito Santo, o paráclito da fé, esteja sempre na nossa frente. Lembre-se sempre, Jesus deve estar sempre ao nosso lado, dirigindo a minha e a sua vida. E como é bom andar na inteira direção de Deus. Oh, aleluia. Andar na direção de Deus é muito bom. Sabe por quê? Porque, olha, nós não afundamos, nós não caímos, nós somos guardados e sustentados pela poderosa mão do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas, minhas irmãs, eu li aqui o Salmo de número 95, e o versículo de número 6 diz assim: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos. Interessante. Eu olho para a Bíblia, minhas irmãs, e vejo, tanto no Velho como no Novo Testamento, minhas irmãs, os adoradores a Deus, eles sempre tiveram um privilégio diante do céu. Sim, Senhor, que adora a Deus, meus irmãos, tem um privilégio diante de Deus, perfeitamente. Sim, senhores, aleluia. Olhe, minhas irmãs, nós podíamos aqui lembrar a vocês, lá do Velho Testamento, quantos momentos de irmãos do passado, que passaram por tantos momentos aflitivos, com perseguição, reis, sacerdotes, perseguições tremendas, mas quando eles se colocaram diante de Deus, Deus abriu o céu e ouviu a sua oração. Quando Josafá, aquele homem de Deus, foi ameaçado por 2 povos, os edonitas e os amalequitas, e com mais uma mistura de um outro povo, somar aquela multidão contra o pequenino povo de Israel. Josafá
sabendo da notícia da multidão que vinha contra Israel. Ele sabia que o seu exército era muito pequeno. Ele simplesmente apanhou aquelas ameaças por cartas e foi para o templo, para a casa do Senhor. E ali então ele dobrou os seus joelhos e pegou aquelas cartas e colocou diante do Senhor. Aleluia. E disse: Jesus, olha aqui, Senhor Deus, olha aqui as ameaças, mas eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Aleluia. Minhas irmãs, quem tem Deus ao seu lado tem sempre a vitória a seu favor. Glória a Jesus. Aleluia. Minhas irmãs, eu tenho muitas experiências durante os anos que sirvo ao Senhor. Oh, quantas vezes eu olhava para a direita e para a esquerda, para frente e para trás, e não via, minhas irmãs, qualquer apoio de coisa nenhuma. Mas quando eu olhava para o céu, aleluia, olhando para o céu, os olhos do Senhor estavam voltados ao meu favor. Aleluia. Minhas irmãs, o Joel, nosso missionário, ele tem um sloganzinho lá no ministério da nossa igreja da América. Ele diz: Jesus Cristo se ocupa, se importa. Jesus se importa com você. Minha irmã, leva isso no coração. Jesus se importa com você. Jesus se importa com você. Aleluia. Aonde você estiver, o Josafá orou ao Senhor e o Senhor veio em socorro dele. Ele estava prostrado na presença do Senhor. Aí o Senhor veio e disse: ô Josafá, fique tranquilo, meu filho, você vai vencer esta peleja. Só que tem uma coisa: você não vai guerrear. A peleja agora é minha. A guerra agora quem faz sou eu. Aleluia. Minhas irmãs, aprendamos a nos colocar diante do Senhor. O Salmo diz: adoremos e prostremos-nos diante do Senhor. Conta a Deus a tua dificuldade. Conta a Deus, abre o coração. Aleluia. Tenho certeza absoluta que o Senhor Deus é um amigo sincero, Ele é fiel, Ele nunca vai te envergonhar. O Senhor Deus, Ele vai te ouvir e vai te responder, e a bênção do céu virá ao seu encontro. Bendito seja o nome do Senhor. Josafá, minhas irmãs, ele creu naquela promessa do Senhor. No dia seguinte, ele preparou o exército, chamou os cantores, e em vez de colocar a bateria, irmãos, de canhão e de metralhadora na frente, ele colocou o coral. E a Bíblia diz que o coral começou a cantar. Quando o coral começou a glorificar, quando os cantores começaram a louvar ao Senhor, aleluia, Deus se moveu. Aleluia. Minhas irmãs, está escrito no livro de Esdras, no capítulo 8, que Deus se moveu pelas nossas orações. Deus ainda se move quando você ora. Você é amado por Jesus, você é amada por Jesus, você custou preço caro, você foi comprada pelo sangue de Jesus. Aleluia. O nosso preço é muito alto. Glorificado seja o Senhor. Por isso é que a igreja tem valor, por isso é que você tem valor. Aleluia, glória a Deus. Imagine, minhas irmãs, que grande vitória o Senhor Deus deu para o Josafá. Glória a Deus, porque se colocou diante do Senhor. Glória a Jesus. Adoremos, prostremo-nos diante do Senhor. Minha irmã, eu não sei, sinto no meu coração de dizer aqui algo diretamente a alguém. Eu não sei quem é este alguém, mas o Espírito do Senhor me manda dizer a você que está aqui neste culto. Minha irmã, você veio porque você é companheira e quis acompanhar o grupo, mas você veio tão angustiada. Você está aqui com o coração tão pesaroso. Você está triste, preocupada. Você veio aqui
Mas escute, deixa eu lhe dizer, em nome do Senhor, coloque-se em oração no seu coração diante do Senhor. Mas coloque-se agora, você orando em espírito ao Senhor. Oh, aleluia! Deus, o Senhor, conhece a sua situação. Ele, o Senhor, conhece a sua angústia, mas Ele é Deus, Ele é o consolador da nossa vida, Ele é a alegria da nossa alma, Ele é o vigor do nosso viver. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glorificado seja o Senhor. Fique tranquila, minha irmã, fique em paz, fique em paz. Em nome de Jesus eu lhe digo, fique em paz, porque o Senhor já ouviu a sua petição. Aleluia, o Senhor já ouviu a tua petição. Estou aqui me lembrando os nossos irmãos que escreveram os evangelhos. Eles nos contam que havia uma senhora, ela não era judia, ela não estava no rol dos compromissos do Senhor Deus com os gentios e somente com os judeus. E aquela senhora tinha um problema na sua casa, um problema na família. Eu não sei se alguém tem isto, mas o problema era na família. Mas o problema era tão grave que aquela mulher era com a filha. A filha tinha uma enfermidade, tinha uma manifestação. Com certeza, como mãe, ela deve ter levado a tudo quanto foi médico, a todos os médicos, procurado a todas as soluções. Não sei se levou para alguma benzedeira, eu não sei se levou para algum terreiro de macumba, eu não sei, mas ela, como mãe, deve ter procurado todos os meios para que a sua filha fosse sarada. Mas o problema daquela menina, só Jesus podia curar. Escute, minha irmã, tem problema que o seu marido não pode resolver, o seu pastor também não pode resolver, mas Jesus pode. Mas Jesus pode, aleluia, Jesus pode. Você deve confiar no Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Aquela mulher, certo dia, falaram para ela: tem um homem andando aqui, Jerusalém, aqui nas cercanias, e este homem chamado Jesus está fazendo muito milagre, curando enfermo, libertando endemoniado, ressuscitando morto, fazendo coxo andar, cego ver, surdo ouvir. E a mulher nasceu no coração uma esperança. Ela dizia consigo: se eu tiver a oportunidade de me encontrar com este homem, certamente o meu problema da minha filha será resolvido. E qual não foi a sua surpresa que um dia ela viu uma multidão, e no meio daquela multidão estava Jesus. E ela, a sua aflição era tamanha, tremenda, que ela não suportou e começou a gritar: Jesus, 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 socorro, a minha filha terrivelmente endemoniada, Jesus. Minhas irmãs, os discípulos que estavam com Jesus olharam, disseram: Jesus, manda essa mulher se calar, ela vem gritando atrás de nós. Isso, minha irmã, eu quero lhe dizer, Jesus nunca vai se cansar de ouvir a sua súplica. Aleluia. Jesus nunca vai se cansar de ouvir a sua súplica. Aleluia. Minhas irmãs, eu orei 10 anos por um problema, e um dia o problema Jesus resolveu, porque ele respondeu a minha oração. Bendito seja o nome do Senhor. Então não fique aflita, Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Não desanime, não perda a sua fé, continue confiando no Senhor, continue orando e esperando no tempo de Deus. Saiba que a sua oração não está pendurada no forro da casa, não, ela está subindo.
está diante do Senhor, aleluia, glória a Deus, e no momento certo o Senhor vai responder. Minhas irmãs, aleluia, aquela mulher, ela conseguiu o que queria. Jesus parou, repreendeu, curou, libertou aquela menina. Ela não estava ali, mas minhas irmãs, Jesus tem poder para curar aqui, para curar lá na sua casa, curar lá no seu estádio. Irmãos, Ele é poderoso para todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, minhas irmãs, o texto sagrado diz, um dos escritores diz que ela se prostrou diante do Senhor. Mas minha irmã, e esse negócio de se prostrar tem valor? Tem, sim, senhor. Tem muito valor. Se vocês lerem com atenção, lá quando Lázaro morreu, capítulo 11 do Evangelho de São João, quando Jesus vem para atender a solicitação da família que estava chorosa, não é? Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, choravam copiosamente porque Lázaro havia morrido, foi sepultado, era amigo de Jesus. Jesus não atendeu no momento que elas chamaram, mas minhas irmãs, é porque Jesus sabe como fazer, e não é como nós queremos, é como Ele quer. É como Ele quer. Então Jesus veio para atendê-las, e diz o texto que quando Marta soube que Jesus estava chegando na sua aldeia, ela foi encontrar com Jesus, e Marta estava muito magoada. Ela chegou para Jesus, eu não sei se de dedo em riste, se pode ler na Bíblia. Ela disse: Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. Ela disse: sim, eu sei, eu também sou crente, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse: não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Meus queridos irmãos, este é o seu Jesus. Quem crê em mim, diz Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Ele disse: agora tem uma coisa, Marta, você, quando eu ia na sua casa visitar a família, você sempre muito cordial, nos recebia bem, fazia um lanche bom para a gente, que coisa boa. Mas Maria, sua irmã, ela escolheu a melhor parte. Ela não se preocupou com a comida do físico, ela se preocupou com a comida da alma. Maria vinha, sentava junto onde eu estava e começava a ouvir o que eu ensinava. Faz o seguinte, Marta, vai para casa, manda Maria vir aqui falar comigo. Lê na Bíblia. Marta chega em casa, chama Maria num canto e diz: Maria, o mestre está cá e chama-te. E Maria então foi ao encontro de Jesus. Interessante. Depois as irmãs leem com atenção. Ela chegou, ela repetiu as mesmas palavras de Marta, mas só que numa posição diferente. A Bíblia diz que ela veio e se prostrou diante de Jesus. Quando você se prostra diante do Senhor, esse ato, minhas irmãs, é um ato que está revelando a nossa rendição total. Senhor, eu estou na tua mão, eu estou na tua mão, faça como o Senhor quer, dirija como o Senhor determinar. Aleluia, estou aqui para ouvir e para obedecer a sua orientação. Aleluia. Interessante, minhas irmãs, que é quando você se prostra em oração diante do Senhor, as suas palavras todas estão sensíveis aos ouvidos de Deus, porque Deus tem ouvido. Aleluia. O seu Deus tem ouvido, Ele ouve. Aleluia. Jesus ouviu as palavras de Marta. Leia lá o texto. Ele ficou tão comovido que até ele chorou. A Bíblia, e Jesus chorou. Aleluia. Marta, vamos lá, onde foi que sepultaram lá? Maria, vamos lá, aonde sepultaram Lázaro. Eu estive lá, certa feita, estava lá em Jerusalém, eu fui, irmãos, até a sepultura de Lázaro. Eu vi lá o lugar onde foi sepultado,
Ali chegando eu comecei a pensar, Jesus ficou do lado de fora, e aí cuidadosamente ele foi ali para ressuscitar só a Lázaro, porque se ele dissesse mortos ressuscitem, todo mundo ali se levantava. É assim o Senhor Jesus. Você pode crer assim? Crer no superlativo, crer no grande. Nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso, aleluia. Olha, não seja aquele crente duvidoso, eu não sei se ele quer curar. Minha irmã, confia no Senhor, confia no Senhor, diz a Bíblia, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Lázaro, Lázaro, sai para fora. Aleluia. Já pensaram que ele estava todo enrolado? Jesus, agora o trabalho é com vocês. Desamarra o Lázaro, ele já tem vida, ele já pode andar com os pés dele. Desatai-o e deixai-o ir. Minhas irmãs, eu estou concluindo porque já vi que passei 3 minutos, mas quero dizer a vocês, volte para casa esta noite, volte para casa com esta palavra no seu coração. Diz o Salmo: ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Aleluia. Volte com esse propósito, ora mais ao Senhor, seja mais cuidadosa na sua oração, e se sentir de Deus, faça também um jejum, faça também um jejum. Glória a Deus. Interessante, minha irmã, eu entendo que a oração chega, mas o jejum também agrada os olhos de Deus. Que Deus abençoe a todas vocês, que este ano, este encontro sirva como um marco na sua vida. Aleluia. Que a minha irmã volte para casa devidamente abençoada pelo Senhor. Aleluia. Que você amanhã possa dizer: foi naquele culto, quando o pastor pregou, eu me entreguei na mão do Senhor de novo e confiei nele, e ele ouviu o meu clamor e respondeu a minha oração. Deus abençoe a todas vocês, em nome de Jesus.